Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que estamos mais uma vez neste canal para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2026. Neste, estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E, nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 6, intitulada O Filho como o Verbo de Deus. O Filho como o Verbo de Deus é a sexta lição deste trimestre. Lembra você que já estudamos 5 lições. Estudamos a primeira lição intitulada O Mistério da Santíssima Trindade. Estudamos a segunda lição intitulada O Deus Pai. Estudamos também a terceira lição intitulada O Pai Enviou o Filho. A quarta lição que nós estudamos foi intitulada A Paternidade Divina. E na quinta lição, a lição da última semana, nós tivemos o prazer de iniciar o estudo da Cristologia. O Deus Filho foi o título dado à quinta lição. E hoje estudaremos sobre o Filho como o Verbo de Deus. Lembra você que nós estudamos já sobre o Verbo Divino no ano passado, no segundo trimestre de 2025. Aqui está a revista que estudamos, intitulada E o Verbo se fez carne. E nós já estudamos preciosas lições sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João. Se você quiser, meu caro professor e aluno, pode ir ao nosso canal e verá ali lições parecidas com o que nós estamos vendo nessas aulas, principalmente a primeira lição deste segundo trimestre de 2025, quando falamos sobre o Verbo que se tornou em carne. Ela tem ensinamentos muito parecidos com a lição que estudaremos hoje. Antes de prosseguir, peço a você, deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Dito isso, nós queremos agora orar ao Senhor, pedir a sua graça para a exposição da sua poderosa palavra. Oremos ao nosso Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Chegamos até a tua presença em oração para agradecer por este momento tão importante de, Senhor, deixar para os teus filhos este comentário da lição de número 6. Pai amado, que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar. Dirige nossas palavras para que falemos apenas aquilo que convém, e que teus servos possam ouvir, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com autoridade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, ou o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, o texto que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repetindo, João capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Repetindo, Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 5 e versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos, pois, aos objetivos da lição. Primeiro objetivo: explicar a pré-existência e a divindade do Verbo. Segundo objetivo: mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz. Terceiro e último objetivo: ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Estes, pois, são os objetivos da nossa lição. Vamos então para a nossa introdução. Neste momento, sempre orienta você, meu caro professor e aluno, que tenha à sua mão uma canetinha, que tenha em sua mão a revista da Escola Bíblica Dominical e também um exemplar da Palavra de Deus, bem próximo de você, para que você possa consultar versículos e assim entender melhor a lição. Entendendo melhor, você terá maior capacidade de lecionar e de explicar também para os seus alunos, caro professor, e você, caro aluno, entendendo a lição, ajudará o seu professor na exposição em classe. Diz assim a nossa introdução. O prólogo, ou seja, as primeiras palavras do Evangelho de João, apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e Revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. Então, temos no Verbo a revelação de Deus. Continuando, o apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheio de graça e de verdade. Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se torna visível. O eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Muito linda esta última frase. Realmente, o Deus invisível se tornou visível. O Deus que não pode ser visto por ninguém agora se revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e a palavra de João foi: e vimos a sua glória. Então a glória de Deus estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele, sendo eterno, ele entrou no tempo, ou seja, ele passou aqui cerca de 33 anos. E como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele tem agora em suas mãos a chave da morte e do inferno. Portanto, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo para nos resgatar das trevas, para nos tirar da obscuridade, trazendo-nos para a sua gloriosa luz. Amém! Vamos então ao primeiro tópico da lição: o Verbo como Deus eterno. O Verbo como Deus eterno é o primeiro tópico da lição. É claro, você que nos assiste já sabe, nós vamos percorrer toda a lição e vamos tecer comentários e argumentações que considerarmos necessários para que você possa entender melhor o que diz o nosso comentarista da lição. Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico: o Verbo pré-existente. O prólogo de João, 18 versículos iniciais do Evangelho de João, é chamado de hino logos. Hino logos. Na abertura, no princípio era o Verbo, João 1:1. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E claramente ensinam que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, do grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho.
Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Antes de tudo que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Havia um filósofo chamado Filo, e ele defendia a ideia que havia algo que sustentava o universo, mas que era algo impessoal. E a este Filo chamava de Logos. Ora, João então diz: eu conheço esse Logos. Este Logos, esta palavra, se chama o Senhor Jesus Cristo. No princípio era a palavra. Esta palavra não surgiu agora, ela está desde o princípio. A palavra estava com Deus porque Deus usou a sua palavra para fazer todas as coisas. Haja, produza. E esta palavra era Deus. Ou seja, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quem é este verbo que se fez carne e habitou entre nós? O Senhor Jesus Cristo. Já os gnósticos pensavam em algo intermediário, algo que estava abaixo de Deus, mas João é categórico em dizer: o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Jesus Cristo, como Deus, ele coexiste com o Pai e é eterno, assim como o Pai e o Espírito Santo também são. Ou seja, aqui temos, nesta declaração de João, a pré-existência do Senhor Jesus Cristo, a sua eternidade e a sua participação ativa na criação de todas as coisas. Prosseguindo o segundo subtópico do primeiro tópico, o verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. Estava com Deus. A expressão grega proston theon, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, que é o Filho, e Deus Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Ele estava com Deus. Prosseguindo o terceiro subtópico do primeiro tópico, o verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela: o verbo era Deus. Aqui, a palavra grega para Deus, theos, aparece sem o artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. A tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, ela colocou este e veja que é interessante que, ao fazer isto, eles colocaram um colchete, que significa o quê? Eles reconhecem que no original não tem este mas este acréscimo de um Deus é para se referir ao Senhor Jesus Cristo como um Deus menor que o Pai, quando na verdade o Pai e o Filho têm a mesma essência. Retomando a leitura, a omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno e criador. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Romanos 9:5 diz que ele é Deus bendito eternamente. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é Deus
com a mesma essência do Pai. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. O Verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente Deus. Repetindo, o Verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente Deus. Vamos então ao segundo tópico da lição, o Verbo como Criador. Diz assim o primeiro subtópico do segundo tópico, o agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada. Deus trouxe à existência todas as coisas, meus amados irmãos. Deus não trabalhou com uma matéria pré-existente. Foi Ele quem formou a matéria e através dela se produziu todas as coisas que nós vemos no universo. Prosseguindo, a doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Versículo 3 do capítulo 1 de João diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Portanto, meus amados irmãos, Jesus Cristo é Criador, porque ele estava no princípio com Deus. E quando no princípio foi dito, haja luz, ora, a palavra vinda do Pai encontrou no Senhor Jesus Cristo aquele que operacionalizou a ordem divina. Então, o Senhor Jesus Cristo é, pois, o agente ativo na criação do universo. Preste atenção no que diz o texto sagrado. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Prosseguindo, o segundo subtópico do segundo tópico, a fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Esta autossuficiência, meus queridos e amados irmãos, no Antigo Testamento é notada na expressão eu sou o que sou. Ou seja, Deus é o único que realmente é. Porque o homem, ele passa, nós nascemos e morremos, o mundo passa, as eras passam e Deus eternamente é. E subsiste por si mesmo. Quando o texto sagrado diz nele estava a vida, significa que ele deu vida a todas as coisas. Ninguém deu vida ao Senhor Jesus Cristo pelo fato dele ser eterno. Portanto, nele estava a vida. A vida veio através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o agente da criação. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Romanos capítulo 5, versículo 26, versículo que já vimos em lições anteriores. Essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Terceiro subtópico do segundo tópico, a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. É o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 5. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira, como está em João, capítulo 1, versículo 9. Ele não apenas possui a luz, ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. Nele estava a luz. A declaração "as trevas não prevalecem contra ela", na Nova Almeida Atualizada, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego usado aqui é traduzido como compreender, apoderar ou dominar. E nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. É João dizendo: a mentira, a falsidade, o engano, as trevas não têm lugar onde chega a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que João escreveu para as igrejas, e as igrejas estavam sendo inundadas por heresias, principalmente aquelas que colocavam em xeque a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. João, com essas palavras, está dizendo: onde tem Cristo, não há trevas. E quando Jesus Cristo chega, as trevas se dissipam, porque nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Jesus Cristo, no Evangelho de João, disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos então à sinopse da segunda parte da lição. Como Criador, o Verbo é fonte de vida e luz, e nenhuma força das trevas pode prevalecer contra ele. Repetindo, como Criador, o Verbo é fonte de vida e luz, e nenhuma força das trevas pode prevalecer contra ele. Terceiro e último tópico da lição: o Verbo como revelação do Pai. Diz assim o primeiro subtópico do terceiro tópico: a encarnação do Verbo. João também apresenta o Verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Essa afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O Verbo se tornou homem, sem deixar de ser Deus. O termo grego usado aqui significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível para os homens. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, a natureza divina e a natureza humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, a plena revelação do Pai. Então, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que estava no princípio com Deus, o Verbo que sempre existiu e coexistiu com Deus, ele agora se tornou em carne, se fez carne. Por isso, esse subtópico é intitulado A Encarnação do Verbo. Ora, ele tomou a forma humana para morrer na cruz pelos nossos pecados, para pagar o preço da nossa redenção. E, durante o seu ministério, o que aconteceu? Ele revelou para todos nós quem é o Pai. Quem é esse Deus poderoso, transcendente, ou seja, que está acima de tudo e de todos, mas imanente, que vem até nós e convive conosco, sofre injúrias, críticas, escárnio, mas, como diz Hebreus capítulo 12, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do Deus Pai.
Prosseguindo, vamos ao segundo subtópico do terceiro tópico, a plenitude da graça e da verdade. João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória remete ao conceito de Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. Temos agora a glória de Deus, não apenas como um brilho no tabernáculo, mas trazendo para os homens cura, libertação, transformação de vida, ou seja, é Deus se compadecendo pelo homem e dando-lhe a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade e não apenas oferece a graça, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Que maravilha! Jesus não apenas falou, mas viveu o que falava. Jesus não apenas ensinou, mas praticou os ensinos que ele ensinava. Jesus não apenas falava a verdade, ele era a própria verdade. Jesus não apenas falava da luz, ele era a própria luz. Jesus não apenas falava de poder, ele era o próprio poder de Deus aqui na terra. Jesus não apenas falou ou ofereceu uma graça, ele próprio era a graça de Deus manifestada a todos os homens, conforme temos em Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Vamos então ao terceiro subtópico do terceiro tópico, o revelador do Deus invisível. No último versículo de seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, que vem do grego monogenes, theos, significa literalmente, segundo o nosso comentarista, o Deus único gerado. Esta expressão Deus unigênito refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai, em João capítulo 14, versículo 9. Portanto, ele é o Filho único, ele é o Filho unigênito. Isto significa, meus amados irmãos, que não existe outro como o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que tem a mesma essência do Pai. Ele é o único que tem a mesma divindade que o Pai tem, ao ponto de dizer: eu e o Pai somos um, em João 10:30, e os judeus ficaram enfurecidos, porque quando ele falou que era filho de Deus, os judeus perfeitamente entenderam que ele estava dizendo que ele mesmo era Deus. E isto era inconcebível na mente dos judeus. Temos então um Deus que se revela, um Deus que se manifesta para salvar a humanidade, para fazer a sua obra. E é a lição seguinte quando falaremos sobre a obra do Filho. Vamos então à terceira sinopse da lição, a sinopse da terceira parte da lição. O Verbo encarnado revela de forma plena o Pai, manifestando graça e verdade. Repetindo, o Verbo encarnado revela de forma plena o Pai, manifestando graça e verdade. Vamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas.
A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. E o Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Amém. Te convido então para a próxima lição. Não perca a 7ª lição do primeiro trimestre de 2026. Estudaremos sobre a obra do Filho nesta 7ª lição e eu conto com você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos então encerrar agradecendo a você. Tivemos aqui a oportunidade de transmitir para você esta lição que será estudada em nossas escolas dominicais no dia 8 de fevereiro de 2026. Caro professor, estude a lição. Caro aluno, não deixe de ler a revista e fazer as suas devidas anotações e que tenhamos uma aula abençoada nesse dia. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. A oração que pedimos a você neste momento é que você ore para que Deus nos dê graça para continuarmos esse tão importante trabalho de trazer para você esta explicação da lição para que você possa entender alguma parte que não ficou muito bem compreendida no seu momento de estudo. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula. Amém e amém.